Olá, boa noite a todos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos aqui. Aí, como fugir do fantasma de ser um péssimo líder, não é mesmo? Olha lá, boa noite, tudo bem, Mariângela? Como vão? Como vão todos vocês? Nós vamos estar chegando. Uma boa noite a todos. Grande importância aí. Nós falamos hoje a respeito de liderança. Então vocês podem ir compartilhando com algumas pessoas que nós vamos estar começando a nossa live dessa segunda-feira, 8 horas da noite. Nós vamos estar falando a respeito de liderança. Olha só, turma, liderança, como fugir do fantasma de ser um péssimo líder, não é mesmo? Algumas pessoas, não sei em qual setor que você trabalha ou qual setor que você está, mas nós podemos compreender que o líder ele está em todas as áreas. Mesmo que você entenda a liderança como um cargo, mas a liderança não é um cargo, a liderança ela é um estado em que nós nos posicionamos enquanto líder. O cargo ali que nós recebemos, ele é de acompanhar pessoas, liderar pessoas, fazer a gestão de todas as pessoas. Porém, as pessoas podem nos acompanhar ou não na nossa liderança, não é mesmo? Então, é por isso que nós estamos dizendo que o líder ele precisa estar baseado na influência com as pessoas. E aí eu já falo aí do primeiro assunto, né? Porque os líderes, como que um líder então ele vai fugir desse fantasma, né, que fica assombrando em ser um péssimo líder? A pessoa, quando ela é líder, e aí tem alguns líderes aqui que eu já estou vendo aqui, então líderes aí de equipes, dentro das suas empresas, onde trabalham, alguns são até mesmo empresários, né, empreendedores. Então coloca aí no chat qual que é a sua maior preocupação, né, com a sua liderança. Qual que é o seu maior medo, aquilo que fica vamos dizer assim, te atormentando, aquilo que fica toda hora, né, apurrinhando a sua mente, fica ali te perguntando, olha, você não vai fazer isso direito, você não é bom nisso. E então, como que você se posiciona diante disso? Então vai colocando aí no chat aí, caso você tenha alguma dúvida aí também, quais são os seus posicionamentos com as suas equipes, porque eu fiz até uma pergunta no Instagram, eu deixei ali, sempre, né, na maioria das vezes eu vou sempre deixar uma pergunta para a nossa reflexão assim da nossa live, no mesmo formato de sala de aula invertida, né? Que o professor ele dá ali alguns assuntos, ele dá um spoiler, ele manda um link ou um texto para os alunos já fazer essa leitura, esse estudo prévio, e aí quando vir para a sala de aula eles já estão ali com uma mente fervilhando de assuntos, não é mesmo? E aí nós estamos falando, então, quando nós estamos nessa função de líder, nós estamos nos posicionando como líder, muitas dúvidas surgem. E aí, quando eu digo muitas dúvidas, não importa em qual nível de liderança eu estou.
tem, né, as pessoas são líderes de primeiro nível, e aí eu estou trabalhando aqui com o pipeline da liderança, né? Esse funil da liderança. Então, líder de primeiro nível, aquele recém-chegado, ou aquele aspirante mesmo na liderança, aquele que está ainda em formação para assumir um cargo de líder, ou um líder que ele não tem outros supervisores como subordinados. Então, se ele é líder só de nível técnico, aí ele é um líder de primeiro nível, tá bem? Com todo esse trabalho, né, que ele é feito, aí nós temos líderes de segundo nível, que já tem, né, já é líder de outros líderes, o de terceiro nível, daí líderes gerenciais, líderes do negócio. Outro dia nós vamos estar falando sobre esse pipeline, né, pipeline da liderança. Mas, independente do tempo que você está com a liderança, que você assume as suas equipes, sempre nos dá algum medo. E por que eu falo desse medo? É porque quando nós estamos compreendendo a liderança, quando eu estou numa empresa, eu posso ser um ótimo líder. Mas quando eu passo para uma outra empresa, ou até mudo de setor, muitas das vezes, talvez eu não consiga exercer a liderança da mesma forma. A liderança não é algo engessado, uma caixinha de leite que você pega no supermercado e sempre vai ser com aquela mesma fórmula. Por quê? Porque nós estamos lidando com o quê? Com pessoas. E pessoas são diferentes. Os setores são diferentes. Um funcionário novo que entra, um funcionário que sai no seu setor, ele faz toda a diferença. Joss, mas isso muda o meu jeito de liderar? Olha, você com certeza você tem não um manual, né, mas você tem um procedimento que você segue na sua liderança. Por quê? Porque esse formato da sua liderança, ele é baseado na sua visão de mundo. Ele é baseado nas suas crenças, nos seus valores, naquilo que você acredita. Mesmo que você tenha feito uma formação em liderança, né, em diversos lugares, treinamentos ou de leituras, uma pesquisa empírica, você, então, aquele que lê, que assiste lives ou filmes, está sempre num contínuo, né, numa contínua autodesenvolvimento, né? E só que você percebe que quando nós vamos lidar com alguém, pode ali ter talvez um conflito. E aí a grande pergunta que eu lancei lá no Instagram foi: qual que são os exemplos de líder que você tem? Quem são esses exemplos que você, né, imagina? Quais são as figuras de líderes para você? Quem que você reconhece como líder mundial, como líder, né, do seu bairro, como líder da sua escola, do seu trabalho, no seu prédio? Quem são as pessoas líderes? Quem é líder na rua? Quem é líder na televisão, na mídia? Quem são as pessoas que assumem um papel de liderança na sua vida, que você reconhece? Talvez não que são líderes, né? Não que você aceitam a liderança deles, né? Você o segue, mas você reconhece, essa pessoa realmente ela tem um impacto de liderança, né? Ela consegue influenciar pessoas. Aquele que influencia, ele é líder de algo, ou líder da moda, líder religioso, líder do futebol, do esporte, líder na escola, na faculdade, assume o papel de liderança, tá? Bem, quando você então está nesse papel de liderança, muitos fantasmas podem aparecer. O fantasma de você não ser aceito. E aí quem fala muito, né, a respeito desse fantasma de não ser aceito, na verdade usamos até um outro termo, né, se a equipe te compra, não é mesmo? Então, se a equipe te compra, ela compra a sua liderança. Se ela não compra a sua liderança, ela não está aceitando a sua liderança. E aí todo líder tem esse medo da rejeição, né? E é natural, porque isso é humano, esse medo da rejeição. E aí precisamos ter uma segurança, né, com essa rejeição. Precisamos entender como que fica. Olha lá, boa noite Morgana do Rio de Janeiro. Boa noite, Morgana, tudo bem? Boa noite, Leia, minha prima Leia, que ótimo, tudo bem? Olha só,
grandes pessoas aqui nos acompanhando, Jaider, olha aí, o Mauro também, Brenda, Maria, olha Maria, tudo bem? Camila, Carol, Frederico, grande líder também da Motozema, Iago, grande Iago, trabalha na Uniub, né, Iagão? O Douglas, eu acho que o Douglas também é lá da Uniub, é isso aí, Mariângela, Luiz, olha, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos vocês. E aí, nós temos qual medo primeiro? Então o medo é esse medo da rejeição, né? Todo líder fica, e aí, será que eu vou ser aceito? Será que eu não vou ser aceito? Quando você é aceito, qual outro medo que aparece? Aí já não é mais o medo da sua equipe te aceitar. Você também fica com medo do que você vai fazer dentro da corporação. Então vamos voltar no primeiro medo. Eu já vou ir falando alguns medos e já vou ir respondendo, dando aí algumas sugestões. E quem tiver dúvidas pode perguntar aqui no chat. Vocês podem fazer, né, duas formas. Ou vocês são líderes e vocês colocam, né, a sua pergunta como líder, ou talvez você não é líder, é um subordinado ali de algum líder e também queira colocar alguma situação, ou até mesmo como você pode conversar com o seu líder, ou até mesmo como você pode, né, almejar aí o seu caminho como líder, tá bem? É isso aí, Jaqueline, olha, fez o curso da Semana da Felicidade, muito bom, é isso mesmo, como vai, minha amiga? E como o teu primeiro medo, nós estamos, e aí, a equipe vai me aceitar ou não? Para a equipe te aceitar, né, seja qualquer equipe, a questão que mais se fala hoje, né, acho que já está, não vou dizer batido não, porque isso não vai fugir, não vai sair, mas é empatia. Essa empatia de você se colocar no lugar do outro, de você poder compreender como que a sua equipe está, você estar próximo sempre da sua equipe, você conversar com a sua equipe, isso é muito importante, você saber da história de cada um da sua equipe. Eu dou sempre essas sugestões para líderes. Então, vocês precisam estar mais próximos da equipe. Neste momento de Covid, mesmo que seja à distância, é necessário esta aproximação com a sua equipe. E aí, líderes que estão com equipes home office. Vamos começar com líderes que estão com a equipe home office. Ok, então você tem as suas reuniões semanais, aí você abre ali o seu computador, o seu aplicativo, o Zoom, o Meet, né, o Teams, você está conversando com a sua equipe. Fez a reunião, fez os alinhamentos, não é mesmo? Está tudo ok. Você até perguntou para as pessoas, não é? E aí, como você está? Vocês estão bem? Você fez esse check-in na reunião. Que ótimo! Muito bom. Porém, vamos lá, líderes, fiquem então agora, né? Prestem bastante atenção no que eu vou dizer, porque isso você vai diminuindo esses fantasmas de que você está totalmente distante da sua equipe e que você é um péssimo líder. Péssimo líder é aquele que não se preocupa com a equipe, tá? É aquele que não se preocupa com a equipe. Claro, tem aí nós vamos ter o líder do negócio, nós vamos compreender que precisa ser meio a meio. Porém, se fosse falar assim, de 70-80, 70-30, 80-20, seria como? 70 pessoas, 80% sempre pessoas. Não tem como nós pensarmos no negócio sem as pessoas. Então se preocupe com as pessoas. Então vamos lá, qual que é a dica então? Você fez a reunião. Mesmo que as pessoas, que você sentiu que as pessoas estão todas bem, Tá tudo ok, tá joia, pessoal? Todas bem. Ei, pegue o seu telefone e ligue para alguma pessoa em particular. Isso é muito importante. Ligue para as pessoas e, se possível, faça aquela listinha, né, de com quem você vai estar ligando. Aí 2 pessoas no dia, outro no outro dia. Mas naquela semana, tente ligar para a sua equipe. De hoje eu tenho 200 pessoas, 300 pessoas. Ok, ligue para um. Não estou falando que você vai conseguir atender a todos.
Mas ligue para converse com a pessoa, busque saber um pouco mais sobre a vida dela, pergunte se realmente ela está bem, pergunte como que ela está na casa dela, se ela está bem acomodada, como que está a família dela. Muitas vezes nós perguntamos só a respeito da pessoa, né? Mas nós não perguntamos a respeito da família dela. Algumas vezes na reunião, ela não quer se expor. Ela, né, é uma reunião coletiva, é uma reunião da empresa, então ela não quer se expor. Vale a pena depois você, então, ter uma conversa muito próxima com ela. Tá? E aí faça esses entendimentos. De novo, não precisa ser só pessoas que talvez estejam passando alguma dificuldade. Se essas estão passando algum medo, alguma ansiedade, talvez é com algum familiar, talvez é com alguém até distante, talvez é com um vizinho. Imagine que talvez o seu colaborador, ele é uma pessoa sensível, ele está preocupado com o vizinho, ele está com medo, porque talvez o vizinho está com Covid, e aí ele também ficou com medo, será que, né, eles vão também, né, se contaminar, contagiar? Será que eles querem fazer alguma coisa para o vizinho e não podem? Como que é esse trabalho? Então perceba que essa aproximação com seus liderados é algo que vai diminuindo esses fantasmas de você ser um péssimo líder. Aquele líder que só preocupa com os negócios, só começa a reunião só falando de metas, só, né, de como que a empresa vai crescer. Isso precisa? Precisa, sim. Mas primeiro vem as pessoas. Senão, não vai conseguir. Nós precisamos transcender esse processo de fazer negócios só pelos negócios. Tá? Então, legal. Então, façam essas reuniões, conversem com as pessoas, tenham reuniões individuais com as pessoas, façam um check-in. Então, chegou na reunião, converse sobre algo legal. Vou dar alguma outra dica. Essa dica vem também porque nós, né, trabalho com a felicidade organizacional, e uma das dicas que, né, do procedimento que nós adotamos da psicologia positiva é a aplicação dos elogios. Comece as suas reuniões, fica também uma outra dica, com elogios. Faça um brainstorming de elogios. Abra a sua reunião e, fulano, agora nós vamos fazer um elogio. Sempre nós vamos fazer um elogio, mas não são elogios vazios, elogios, tudo bem, que legal, sua camisa é muito bonita hoje. Não, precisam ser elogios fundamentados nas forças, né, nos pontos fortes que o colega vê no outro no trabalho. E olha só, líder, quem começa esse elogio é sempre você, tá? Esse é o objetivo. Por que eu falo sempre você? Para que você puxe essa fila e que você já comece a falar, né, que você elogia algum colega de trabalho pelos pontos fortes, pelas entregas que ele fez aquela semana, por ele ter feito algo diferente na semana passada, por ele ter tido um comportamento, né, adequado na segurança, ou na área de entrega de algum relatório, ou na manutenção de alguma máquina. E esses elogios, eles podem ser constantes nas reuniões de vocês. Pelo menos uma semana. Então, naquela vez por semana, nós temos a semana de elogio, nós temos o dia de elogio. Isso muito porque ele aumenta essa relação, tá? Essa equipe, a equipe começa a olhar o outro, os seus pontos positivos, isso não que vai diminuir, né, o ponto negativo do colega, mas reduz, porque muitas das vezes o ponto negativo que nós estamos olhando no colega não é um ponto negativo que ele tenha, mas é a nossa visão que nós temos a respeito dele. E quando nós buscamos um positivo, é mesmo, nossa, o meu colega ele não entrega o relatório no horário específico, mas eu consegui ver um ponto positivo. Nossa, ele é bem comunicativo, bem dado. Então, eu não posso elogiar que ele não me entrega o relatório na data correta, mas eu posso elogiar que ele é bem comunicativo e ele é uma pessoa bem respeitosa no ambiente de trabalho. Vocês compreendem a diferença? Existe uma diferença. Então, o líder, quando ele começa a montar a sua equipe,
fortalecer esse lado positivo da sua equipe, ele começa a compreender que a sua equipe começa a estar também mais engajada. Por quê? Porque ela reconhece os seus pontos, ela reconhece os seus colegas também como seus pontos fortes, isso vai diminuindo os seus pontos negativos e o líder também vai tendo uma visão mais positiva da sua equipe. Reconhece os seus pontos de melhoria, reconhece onde ele precisa estar interferindo, com feedback, com feedforward, com reuniões, com treinamentos, com acompanhamento mais individual, ele reconhece isso tudo. Porém, ele automaticamente também começa a ter uma visão melhor, né, com a sua equipe. E quando ele tem essa visão melhor com a sua equipe, ele visualiza a sua equipe com potenciais, com forças, com desenvolvimento e competências para o trabalho, a equipe também começa a reagir dessa forma. Nem todos, ok? Nós não podemos falar que... Nós podemos falar que, olha, meu áudio está falhando, Fred. Vamos ver aqui, amigo. Vou tentar, então, fazer pelo fone. Vamos ver se vai... estabilizou o áudio? Perfeito. Vamos ver, talvez foi a net aqui, não sei. Então, nós precisamos estar sempre buscando esse relacionamento com a nossa equipe. Qual outro fantasma que nós podemos ter com a equipe? O fantasma de que a equipe, tudo bem, ela me aceitou. O fantasma de que minha equipe não quer crescer. Esse é um outro fantasma também que os líderes enfrentam. Minha equipe não quer crescer, minha equipe não quer crescer. E aí fica, né, a visão do líder de crescimento, a visão do líder de desenvolvimento e, na verdade, ele precisa estar levando a sua equipe para o autodesenvolvimento constante. E como que ele pode fazer isso? A minha sugestão realmente, façam reuniões, entenda como que a sua equipe está vivenciando, entenda quais são os gargalos que você enfrenta com a sua equipe, as individualidades da sua equipe e comece a fazer ali um PDI, um plano de desenvolvimento individual com a sua equipe. Numa outra live também nós vamos falar só a respeito de PDI. Tá? Então nós vamos, não vou esgotar o assunto aqui, mas esse plano de desenvolvimento individual, quando você coloca esse plano de desenvolvimento individual, é importante o líder acompanhar a sua equipe. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então nós temos aqui o Denis. Então eu fiz um plano para o Denis, e aí falando, Denis, tudo bem, está aqui, estou percebendo que você está precisando, ou vamos desenvolver melhor a sua competência de comunicação. Aí o Denis, então, está na competência de comunicação dele. Legal, o que eu, líder, preciso fazer? Aí eu já preciso ser um líder mais coaching. Eu preciso ser um líder, líder coach, que é esse líder que busca esse treinamento, busca desenvolver sempre a sua equipe. Então ele precisa estar acompanhando mais de perto. Então eu ajudo o Denis a se comunicar melhor, eu ajudo o Denis numa comunicação no e-mail, eu ajudo o Denis a estar trabalhando uma comunicação com as suas equipes. Se for necessário, então vou indicar o Denis para um treinamento ou não, mas eu vou desenvolver o Denis. E aí ele começa a perceber que ele está tendo um crescimento com essa forma, com esse acompanhamento que eu estou dando para ele. Aí vamos voltar lá naquele outro exercício. Não tem o dia do elogio, ou o procedimento do elogio. Tem uma empresa também aqui próxima de Uberaba que eu gosto bastante do procedimento que eles adotaram. Eles têm um procedimento de alguns cartões. Então existem as competências escritas já nos cartões, de comunicação, de segurança, todos ali. E aí a pessoa pode escrever uma mensagem atrás e entregar para o colega. É uma forma de reconhecimento. Eu acho fantástica essa forma que eles trabalham.
E você só é reconhecido quando algum colega está te observando, ele está te vendo, ou quando vocês trabalham juntos, e aí ele reconhece aquilo que foi importante a você, e você faz essa coleção de cartões, é muito legal. Mas se a empresa não quer, né, não tem desejo de fazer os cartões, ou não tem investimento para isso, basta fazer as reuniões e abrir essa fala. O poder de fala é muito importante, porque quando eu escuto meu colega me elogiando, isso me faz muito bem, e eu tenho, né, condição também de falar para o outro. É aquele filme lá antigo, né, a corrente do bem, mas é justamente esse caminho. Então foque nisso. Quando um colega, então, você acompanha, você desenvolve aquela pessoa, imagina depois de 1 mês, 2 meses, um colega falando: olha, Denis, você melhorou muito a sua comunicação com a equipe, nossa, está de parabéns. Aí o Denis fica, né, ele se sente bem, ele viu que teve um impacto positivo, a melhora da comunicação dele. Você, líder, também se sente bem, porque você viu que você fez algo positivo. E líder, muitas das vezes você talvez não tenha tempo para isso. A gente está, né, falando, aí fica assim: nossa, mas eu não tenho tempo para isso, como que eu vou fazer? Para fazer uma gestão de pessoas é necessário ter tempo. Então é outro fantasma, né, que a liderança vive, essa falta de tempo. Como que eu vou fazer a gestão disso tudo se eu não tenho esse tempo? Eu falo muito assim na oportunidade, né, que talvez me dão, eu consigo falar com algumas empresas, né? E dentro do processo, ou com RH, algumas lideranças, ou com o presidente, né? Em algumas conversas, nós precisamos refletir bastante. Eu sempre, claro, escuto, né, o cliente para entender o caminho que ele está, né, buscando, e na oportunidade eu sempre estou comentando que, olha, é importante ter tempo, né? É importante nós termos tempo para refletir. Um líder precisa ter tempo para criar, um líder precisa ter tempo para reorganizar, né, todo o processo. Um líder que está sempre com a agenda cheia, uma agenda cheia, ele está muito fadado a se perder. As grandes empresas que crescem no mundo, elas sempre estão, né, eu falo sempre assim, né, de um tempo para cá, muitas delas estão batalhando bastante, algumas já conseguiram, isso faz parte do processo, da cultura da empresa, que tem um tempo, esse tempo de descanso, esse tempo dentro da empresa, viu, gente? Não estou falando que e também não é o tempo do almoço não, tá? Né? Então tá bom, você almoça em 15 minutos e aí você dorme em 45. Não é o tempo do almoço. É um tempo mesmo no período sei lá, na manhã ou na tarde. A pessoa tem ali, ela consegue, sabe, sair daquele ambiente 15 minutos, meia hora, para espairecer a cabeça. Então, líder, outro fantasma que vive junto com você é o fantasma do quê? Da falta de tempo. Aí você está sempre correndo, a falta de tempo. Você precisa reorganizar esse tempo. Só que você reorganiza, vem alguma outra coisa. Ao reorganizar esse tempo, líder, tente reorganizar o seu tempo sempre com lacunas, sempre com uma brecha, né? Uma brecha no meio da manhã, uma brecha no meio da tarde, uma brecha em algum momento, para que você consiga respirar, para que você consiga, eu falo até mesmo com alguns líderes, eu falo como você consiga fugir um pouco, sabe? Não estou falando de esconder no banheiro, não, mas fugir mesmo, ir para uma outra sala, levar um material para uma outra sala, leve um livro, sabe? Leve uma agenda, sai um pouco desse ambiente que você está. Se for uma empresa que você consiga talvez andar, não sei se tem um jardim, tem um quiosque, vá para esse quiosque, se programe, fuja um pouco desse ritmo que você está, para que você consiga ter um tempo de ócio criativo, tá bem? Então esse é um outro fantasma, né? O tempo. Então nós falamos do fantasma da equipe te aceitar, nós falamos do fantasma do funcionário, do autodesenvolvimento dos seus funcionários, né, da sua equipe. Falamos do fantasma agora dessa gestão de tempo. Eu já dei algumas outras dicas, né? Tem um livro muito legal, como ser feliz no trabalho, e aí dentro desse livro ele tem diversas dicas até mesmo de gestão de tempo, né?
Mas para gestão de tempo eu indico o livro A Tríade do Tempo, né, do Christian Barbosa. Também eu indico o quadrante de Eisenhower, o quadrante das prioridades. Você consegue encontrar na internet, onde você vai conseguir ali fazer uma reflexão e consegue fazer o exercício de o que é importante, o não importante, urgente, e aí você consegue refletir tudo aquilo que você deseja para o dia, se você está seguindo este caminho. Eu não fazia muito esse exercício, vou falar a verdade. Eu já o conhecia, mas eu não fazia. Tem um ano que eu realmente apliquei esse exercício aos meus negócios, à minha vida. Outra coisa, quem aqui talvez não tem negócio, talvez não trabalha com liderança, quando você faz um quadrante de Eisenhower, quando você, o que é o quadrante das prioridades, quando você trabalha a tríade do tempo, você está fazendo um alinhamento do seu tempo como pessoa. Perceba que é autoliderança. Esse é um outro fantasma que vive na vida do líder. O líder, por isso que eu falo de novo do tempo para si próprio. O líder, ele se investe todo o seu tempo, 100% do tempo para os negócios. Mas e o tempo para que ele consiga pensar nos negócios? E quando eu digo pensar nos negócios, ele tem que pensar num tempo chamado tempo para si próprio. Então, o tempo para ele fazer as suas atividades, o tempo para ele do descanso, o tempo para ele beber a sua água. Por que eu falo de beber a sua água, né? Vou até beber uma água aqui agora. Sabe por quê? Tem líderes que eles me falam que muitas vezes eles não vão nem ao banheiro. É isso mesmo. E olha, eu não desminto e nem duvido deles, porque quando eu estava no papel de liderança, não foi nenhuma nem duas vezes que realmente o nosso corpo ele fica tão focado ali naquela atividade que nós esquecemos mesmo e nós não temos a prática talvez de ir ao banheiro beber uma água. E isso é muito complicado, porque lá na frente nós vamos talvez ter aí, as cobranças, as cobranças da saúde, as cobranças das pessoas, e nós não entendemos, porque muitas vezes nós não estamos rendendo no trabalho. Você já teve esse problema? Quem já teve aí uma dificuldade de não render no trabalho? Escreve aqui, por favor. Se você é líder ou se você não é líder, escreve aí quais são as dificuldades que você vivencia no trabalho com seu líder ou como líder. Coloca aqui para nós qual o fantasma, E para aí nós vamos estar falando como nós vamos fugir desses fantasmas. Então, coloca aí quais fantasmas que você vive com a sua liderança no seu trabalho. Bem, como nós estamos seguindo o caminho da liderança, você está com os seus fantasmas vivendo ali, você precisa estar perguntando para a sua equipe como que está o seu desempenho, como que você está como líder. Isso é muito importante. Quando nós vamos doar um feedback para a nossa equipe, mais importante também é você solicitar o feedback da sua equipe. Claro que muitas vezes a sua equipe já está te dando feedback. Perceba que mesmo que eles não falem para você, eles estão te dando feedback de que estão gostando de algo, não estão gostando de alguma outra situação, não é mesmo? Claro, você é líder, a decisão está em tuas mãos. Muitas das vezes não é porque a equipe quer ir para o caminho da direita que você também precisa ir. Algumas vezes você como líder, além de tomar essa decisão, que pode ser certa ou pode ser errada, e você vai ter que pedir desculpa, vai ter que voltar e corrigir a rota. Como também você, algumas vezes, vai compreender que este não é o melhor caminho e você precisa discutir com a sua equipe. E aí, vamos lá. Quer de novo fugir de algum fantasma? Chame a sua equipe para discutir a maioria das situações. Por que eu falei maioria? Porque tem algumas informações ou situações que não vão caber em algum momento ali, a sua equipe está resolvendo junto com você. Nós sabemos que alguns assuntos são de ordem mais gerencial e aí você precisa tomar aí um outro procedimento. Porém, é muito importante que na maioria ou em todas as situações
você resolva com a sua equipe. Porque agora eu falei todas as situações. Hein, Diógenes? Espera aí. Você falou que a maioria, agora vem falar todas. Por que todas? Aí vai muito da cultura da empresa. A empresa, tem empresas que elas têm uma cultura de que a informação, algumas informações não são passadas para níveis operacionais. Só que já existem algumas empresas que a cultura dela é uma cultura mais aberta. E aí, qualquer nível operacional, ele sabe de todas as resoluções, de todas as atividades que vão ocorrer ali na empresa. E aí, o líder ele tem autonomia para passar para a sua equipe. Ele tem autonomia, talvez não precise passar a informação, perfeito, mas muitas vezes ele tem autonomia para passar as informações para a sua equipe, mesmo que sejam informações difíceis, informações minuciosas, mas ele passa justamente para buscar a resolução. E a resolução de muitas das situações, algumas vezes não surgem do líder, não surgem das altas lideranças. A maioria das situações vem justamente, se for na indústria, no que nós chamamos do chão de fábrica. Vai vir do operacional, ou do administrativo. Então, são essas equipes que estão todos os dias e conseguem talvez ver até um pouco de fora algumas situações, que estão refletindo nas melhorias também da empresa, é que eles conseguem fazer as diversas sugestões, e essas sugestões são sugestões que elas podem ser levadas como a grande solução para um problema. Então, é importante o líder também outra situação para ele fugir dos seus fantasmas, é ele compreender a sua equipe como uma parceira e fazer disso uma grande parceria, de trazer a sua equipe para o centro e conversar sempre com a sua equipe para resoluções dos problemas. Claro que ele pode usar diversas ferramentas, mas a melhor ferramenta é a roda para conversar e fazer aí as suas decisões. Quais são as soluções? E aí vocês vão analisando. Aí depois ele pode usar outras ferramentas, assim, um líder que tem conhecimento, design thinking, ou fazer um canvas, ou fazer outras atividades criativas, então ele consegue justamente fazer esse caminho. Mas se ele não tem nenhum conhecimento, design thinking, ou outras ferramentas de criatividade, não precisa fazer, basta fazer uma reunião, passar a informação de uma forma bem correta, transparente para a equipe e colher as informações. Legal. Diógenes, espera aí, você falou uma palavra que agora é muito importante. Qual palavra? É isso mesmo. Qual palavra? Transparência. Transparência. Transparência vem de confiança. Então, líder, como um líder foge dos fantasmas de ser um péssimo líder? Sendo transparente. Eu acho que a regrinha de hoje, nós estamos com quantos minutos aqui? 45 minutos de live, né? 40 minutos de live. Então, com 40 minutos de live, eu estou falando qual que é a regra de ouro. Aí eu falei da comunicação, eu falei de você estar perguntando sempre pela sua equipe, de você se preocupar com a equipe, de você ser um líder, um líder positivo, um líder transformacional, um líder que está próximo, um líder que acompanha, um líder que faz a gestão de pessoas, e não só a gestão do negócio, mas fazendo a gestão do seu negócio pelas pessoas. Legal. Aí você teve comunicação, você faz uma gestão do tempo, você tira um tempo criativo, um ócio criativo para você, que ótimo. Então você está agora cuidando de você também. E aí o Diógenes vem aqui e fala sobre transparência. É isso mesmo. Um líder que quer fugir do fantasma da sua equipe não estar te seguindo é porque você está se perdendo em algum momento com a sua transparência. Precisa de buscar autenticidade. Um líder que passa confiança para a sua equipe começa a olhar nele alguém que ela pode falar, nossa, beleza, então eu vou segurar na mão desse cara, na mão dessa mulher,
porque nós vamos longe, porque essa pessoa, ela realmente, ó, ela ponta firme aqui. Agora, Dios, legal, então você vem com esse papo de liderança positiva, você está falando que agora é confiança, que tudo, né, a equipe, e quando eu também preciso falar alguma coisa que a equipe não vai gostar, quando eu vou falar talvez até mesmo de demissões, ou quando eu vou falar de retirada de algum benefício, quando eu vou falar de algum problema que está acontecendo com a empresa ou no mercado financeiro, de algo assim, hein? Como que é? Ou que vai aumentar até talvez uma demanda de trabalho, como que é isso? Seja autêntico, seja autêntica, empaticamente, mas seja autêntica, fala a verdade. Gente, eu tinha uma líder na Universidade de Uberaba, o nome dela era Maria Áurea. E assim, eu vou te falar, ela era ponto firme. Ela tinha um jeito, né, de conversar, ela sabia como lidar com as pessoas, ela entendia que cada um tinha, né, a sua forma de ser, perfeito. E isso é muito importante para o líder, conhecer as diversas pessoas, as diversas personas que estão na sua equipe. Gente, as pessoas não são iguais. Se você tem filho, você sabe que seu filho não é igual. Vamos lá, você é igual ao seu irmão? Não é. Né? Se você tem irmão, então você sabe que as pessoas não são iguais, numa equipe não vai ser igual, ela pode até ter o mesmo ritmo, né? Mas não vai ser. E equipes iguais também, muito iguais, né? Muito padrãozinho, nós sabemos que nós vamos ter problema ali na frente, né? Porque aí os problemas vão ser os mesmos, né? A equipe vai ter os mesmos erros, então nós não temos nem como nós respirarmos, né? Produzirmos algo diferente. Bem, então, quando você for passar alguma informação, seja o mais autêntico possível, fale a verdade, mesmo que essa verdade vá doer com a sua equipe, mas é porque se algo acontecer lá na frente, eles vão compreender que você foi sincero. Não é levar para a equipe algo que possa trazer terror, não é. Tem que tomar muito cuidado ao conversar com a equipe também para, né, trazer um descontrole, mas você precisa acalmar a sua equipe e, né, quando você acalma a sua equipe, mesmo assim falando a verdade. Então, olha pessoal, realmente nós estamos vivenciando um processo financeiro, né? Esse processo está difícil, vocês percebem que nós já tivemos algumas baixas, nós estamos compreendendo muito aqui o setor, não temos aqui nenhum interesse em fazer demissão ou fazer redução de ninguém, porém eu não posso me mentir para vocês de que a situação daqui a 6 meses nós vamos precisar reavaliar. Então você precisa ser sincero com isso. Vai doer, mas é ruim você chegar e falar numa reunião: ó, gente, pode ficar super tranquilos que nada está acontecendo. Legal. E aí o que acontece? Passa 6 meses, passa um facão, acontece uma situação. Aí realmente ficou difícil. Por quê? Aí você, vamos supor, numa equipe de 10 pessoas, você demitiu um. O que os outros 9 vão ficar pensando? Nossa, e se esse cara falou daquele dia, agora nós, né, somos nós aqui, eu não vou confiar nessa pessoa mais não, né? Então é nesse caminho aí que você precisa. Ser muito sincero com as pessoas, chame as pessoas no particular, converse com as pessoas sempre, seja sincero com elas, sincero sobre as suas emoções, você como líder. Olha, eu estou, né, chateado, eu estou, né, não estou compreendendo esse caminho. Fale de como que você está se sentindo. É importante o líder também ter esse momento de vulnerabilidade e compreender também, para que o outro também compreenda que o líder teve as suas expectativas, ele também tem seus medos, ele também tem os seus anseios, tá bom? Então, confiança, não é isso? Transparência. Quando você age por transparência, sempre. Transparência com a sua equipe, transparência com os seus gestores, transparência com os seus clientes, transparência com você, transparência com a sua família, você realmente começa a compreender que as outras pessoas começam a compreender que você está sendo autêntico ali, autêntica, tá bom? Legal. Qual outro fantasma, né, que as equipes podem estar, né, que um líder pode estar vivenciando? O líder vivencia também o fantasma, gente, de que ele não, ele precisa entregar tudo, né?
Olá, tudo bom? Grande Tuti Honda, seja bem-vindo. Se quiserem, gente, pessoal, se quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas aí, tá? Nós estamos falando aí como fugir do fantasma de ser um péssimo líder. Então, façam as suas perguntas aí, que se eu não tiver como responder hoje, eu respondo também em algum post ou respondo na próxima live, tá bem? Toda segunda-feira, às 27 da noite, estarei com live falando de liderança, ou sozinho ou com convidados. Alguns convidados já foram convidados, foi bom. Alguns convidados, né, já estão na lista e em breve, né, já estarei divulgando aí as datas que eles estarão conosco, tá? Inclusive nós vamos estar falando de alguns temas, vou trazer algumas formas de pensar a liderança, umas formas não tradicionais aqui, tá bem? Olha, é assim, eu vou trazer um palhaço, um clown, né, mas trabalha com gestores. Ele é um gestor, né, formado em especialista em neurociência, mas ele também é um palhaço e ele trabalha com humor, né, mas é a formação do humor para um líder. E nós vamos compreender isso cientificamente, o quanto isso é importante no ambiente de trabalho. Vou trazer também um jogador de rugby. Gente, espera aí, o que rugby tem a ver com liderança? Tem tudo a ver com liderança. Nós vamos falar de liderança, nós não vamos falar de jogo, viu? Por mais que, né, nós vamos falar desse meio do jogo, mas nós vamos entender como que o rugby, inclusive, para quem trabalha aí com metodologias ágeis, trabalha com KPIs, dashboard, Scrum. Então, quem trabalha com Scrum vai entender. Vem do rugby, é isso mesmo. Então, por isso nós vamos estar aí também com um jogador de rugby, nós vamos estar com um comandante do exército que eu conheci, um cara fantástico, trabalha com equipes de alta liderança, equipes de alto impacto. Então, como que a liderança, liderança quando a pessoa realmente está ali, né, como se diz, no último dela, né? E aí essa liderança, ele vai estar falando aí de alguns assuntos, nós vamos estar falando de liderança sistêmica. Então, alguns aí já estão bem alinhados, articulados, maio, junho, nós já estamos aí com os convidados também na agenda para vir falar com vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês possam estar acompanhando todas as segundas-feiras e venham com as suas perguntas, venham com as suas dúvidas. O meu objetivo é fazer uma grande formação de líderes, assim, sabe? Uma formação aberta. Eu estou trazendo aqui todos os meus conhecimentos de leituras, todos os meus conhecimentos dos cursos internacionais que eu participei. Sou formado nos 7 hábitos, sou formado nos seis sistemas da liderança, que são cursos internacionais da Frank Covey. Estou terminando minha MBA executiva em liderança e gestão 4.0 pela PUC. Tenho outros cursos de liderança também, né? Sou aluno de gestão de negócios da St. Paul em São Paulo. Então tenho aí algumas experiências, né, dentro desse campo de estudo, de pesquisa, de leituras, mas também venho trazendo aí 15 anos de experiência, tanto como líder de empresa privada, como também um trainer de liderança em algumas empresas aqui da cidade, né, cidade de Uberaba, região e até São Paulo, tá bom? Então é isso tudo junto que eu quero estar trazendo às segundas-feiras para vocês. E o meu professor é um dos grandes motivadores para eu fazer essas lives assim. Claro, tem algumas leituras, alguns teóricos que eu gosto bastante, né? O próprio Stephen Covey, o próprio Richard Barré, né, falando da liderança de valores, né, mas também um grande assim, que me deu um start um dia foi meu professor Salib Neto. O Salib Neto, ele foi meu professor na PUC, nós estávamos falando, né, ele, na verdade, dando aula, né, a respeito de cultura, performance de cultura empresarial. E quando nós estávamos falando, né, ali de cultura, ele fez ele falou algo na aula que me impactou, me deixou meio assim. Eu falei, gente, mas isso é verdade. E eu já tinha percebido isso.
há uns 2 anos atrás, assim, eu já venho lendo muitos livros, né, de liderança, e há 2 anos atrás eu fiz uma compra de acho que de quase uns 20 livros. E eu fui lendo esses livros, né, e eu fui percebendo que eles, todos os livros são maravilhosos, não estou falando mal de nenhum dos livros, tá? Nenhum dos autores. São livros maravilhosos, os autores maravilhosos, só que o assunto, ele ia e voltava. Sempre nós estávamos falando quase o mesmo. E aí, mas eu falei, tudo bem, legal, né? Porque eu estava lendo bastante para, né, justamente ter um treinamento de liderança diferenciado, porque eu falei, gente, mas esse treinamento está mais do mesmo, né? Eu estou repetindo as coisas que eu aprendi com alguém, não está tendo alguma coisa nova. Por mais que o óbvio ele tem que ser dito, e quando nós falamos de comportamentos, paradigmas, princípios, eles, né, são fixos, né? Precisam ser bem, né, alinhados. Ok, esse foi um caminho. Então por isso que eu comprei esses monte de livros. Aí vamos ler. Aí mudam o nome, muda a técnica, muda a dinâmica, mas chegam no mesmo fim. Falei, ótimo, está tudo bem. Mas esses 20 livros aqui daria para eu ter comprado só uns 2, né? Ótimo. Aí o professor Salib Neto, ele falou assim, olha, eu revisei, e ele assim, é um homem que tem, né, postura para fazer isso, né? Então, depois vocês procurem na internet aí, Salib Neto, tá? No Instagram também. E aí ele chegou e falou, olha, eu revisei aqui mais de 50 anos de literatura. Gente, eu tinha analisado 20 livros. E ele vê qual a diferença. Olha, agora voltou, gente, agora é sério. Vamos lá, agora voltou. Vamos lá, vamos começar aqui de novo, aqui onde eu parei, espera aí. Então eu estava falando que o Salib Neto fez aí as 20 anos, né, fez 50 anos de análise da liderança. E dos últimos 20 anos ele falou, ó, não tem nada de novo. Então agora nós partimos aí para o final da nossa live de hoje, já que ela deu deu um break aqui, né, deu um stop. A pergunta que eu fiz no Instagram eu faço ela aqui agora para você. Você então, né, na sua liderança, você está com alguma dúvida sobre como que você está como líder? Então, volto no terceiro ponto que eu falei, vai lá e pede o feedback da sua equipe. Na verdade, você já consegue visualizar o feedback da sua equipe. A sua equipe, ou ela não está te dando um retorno legal, ou ela, né, como que ela está conversando ou não conversando com você. Então, isso tudo é feedback que a sua equipe está te dando. Depois você tem a oportunidade de conversar com a equipe, chama a equipe, tenta conversar com eles, tenta saber o que está acontecendo. Seja bem aberto, seja bem sincero com a sua equipe e quando ela também posicionar algo, depois que você refletiu se aquilo vale a pena modificar, mude mesmo, tá? Eu acho que a pessoa vai gostar de saber, né? Nossa, modificou porque foi uma dica que eu dei, não é mesmo? Legal. Aí vamos lá. Quando você tem isso, agora fica aí a pergunta que eu fiz para você levar para a sua liderança. Quem é um líder que você tem de exemplo na sua vida? Não é um líder mundial, um líder que foi mesmo na sua vida. Alguém com quem você trabalhou, alguém que talvez foi um professor seu, mas alguém que foi uma liderança positiva na sua vida. Perceba quem foi esse líder, essa líder. Começa a imaginar como que ela era, como que ele era. Quais eram as suas características? O que essa pessoa falava e como falava? Qual o impacto que essa pessoa teve na sua vida como profissional? Ele era um líder mais de gestão de pessoas, era um líder mais de gestão dos negócios, um líder que estava pensando muito nas entregas e aí te ajudou a ser um líder também pensando nas entregas, ou é um líder que te ajudou a pensar nas pessoas. O que ele fazia, o que ela fazia que você gostava, que te engajava? Pense nisso. Pense agora nessa pessoa. Nós trazemos esse arquétipo, né? Na verdade, esse é um exercício de arquétipo. Traz esse arquétipo, essa imagem, essa figura na sua vida. Tá? Mas não é uma única pessoa, Diógenes. Eu tenho um pouquinho desta, um pouco daquela. Então visualize mais pessoas. Então podem ser mais pessoas. Então tem a gestão de pessoas aqui de um líder, tem uma gestão do negócio de outro líder, tem aquele outro líder que te deu um desenvolvimento maior, teve aquele que
te puxou e te deu um feedback melhor. Perceba todo, então, essas características de diversos líderes que você tem, ou de um único líder, de uma única líder, e monta esse boneco. Monta essa imagem, esse quadro. Monta esse quadro. Perfeito? Esse quadro que você montou, essa imagem que você montou desse líder, dessas características, da forma positiva que foi o impacto em você, e quando eu digo forma positiva, talvez até te dê um feedback negativo, mas você reconhece que naquele momento foi necessário, porque você estava indo numa rota que não era favorável, então ele foi positivo. Não é mesmo? Tem gente que fala que foi negativo. Não, ele foi positivo. Mas você não gostou da forma que essa pessoa falou. Então, transforma a forma que essa pessoa falou. Como seria a forma que você gostaria que ela tivesse falado? Qual seria a forma que você gostaria de ser tratado, de ser tratada? Perfeito? Então você conseguiu visualizar quais são as competências que esse líder positivo na sua vida tem? Você conseguiu perceber as características? Você conseguiu perceber como que ele te impactava, como que te engajava, como que você se evoluía? Legal? Ótimo? Joss, mas eu não tenho esse líder ainda. Mas você consegue imaginar como que você gostaria que fosse, não é? Você gostaria que fosse. Mas eu tenho um líder, uma líder que ela é totalmente negativa. Então, olha para essa pessoa. Você não consegue visualizar ninguém positivo? Você não consegue visualizar sua mãe como líder ou outra pessoa? Não tem ninguém externo, né? Não, Joss, você falou para ser alguém que eu trabalho, isso aí. Não tem ninguém que você consegue visualizar? Um colega de trabalho, muitas vezes, ele exerce a liderança. Você consegue observar um colega de trabalho, a liderança do seu colega de trabalho, ela é positiva? Então, pega essa energia positiva, pega esse comportamento positivo, pega essa visão positiva e começa a atuar na sua vida. Começa a agir dessa forma. Você vai diminuir os fantasmas. Olha só, se você está com fantasma de ser um péssimo líder, se você está com fantasma de não estar conseguindo entregar algo para a empresa também, porque você entrega tanto para a sua equipe, para os seus liderados, como você entrega também para a empresa. Você está compreendendo que você precisa entregar melhor para os seus clientes. Pense então nessa figura de líder, nessas figuras de líderes que você tem. E aí, né, nesses arquétipos, e comece a agir da forma que eles te ensinaram. Porque cada um te ensinou algo positivo para você colocar na sua liderança. Quando você começa a agir assim, você começa realmente a mudar a sua forma de aplicar a sua liderança. E você tem condição de diminuir todos os fantasmas que você talvez esteja vivenciando. Perfeito? É isso. Então, ficamos por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer alguma pergunta aqui no chat que eu respondo. Porque nós aí no nosso último minutinho, então se tiver alguma pergunta eu respondo, se não tiver, sugiro, aí fica para vocês, toda segunda-feira às 6h33 da manhã eu estou, né, com a live Levanta e Anda. Nós vamos falar de potencialidades, nós vamos falar de neurociência, nós vamos falar de psicologia positiva, nós vamos falar de hábitos, é isso tudo que nós falamos de manhã. E toda segunda-feira à noite, às 27 da noite, nós vamos estar falando de liderança, tá? Uma universidade aberta, vamos dizer assim. Nós vamos estar com grandes pessoas, grandes convidados, e vocês são os nossos, né, nossos melhores convidados. Então, um forte abraço a todos vocês e nos encontramos em breve.